Bom dia a todos. Mais uma vez, professor Marco Antônio aqui com vocês. E hoje vamos dar continuidade à nossa aula anterior, falando de razão de seção de um segmento, parte 2. Só que hoje, começando, mostrando aos senhores como é que se determina as coordenadas do ponto divisor. Na aula passada a gente viu como se determinava a razão de seção, e agora vamos começar a aula de hoje mostrando como que eu determino as coordenadas de um ponto divisor. Como assim? Eu tenho um segmento AB, eu entro aqui, como você está vendo na figura, com um ponto X, esse ponto X divide o segmento na razão de A para B, e eu quero descobrir as suas coordenadas, correto? Então vamos lá. Olha o primeiro exemplo. Sendo A igual a menos 1, 2 e B igual a 3, menos 5, calcule P de modo que a razão APPB seja igual a 3 sobre 5. Então tá aí, ó. AP está para PB, assim como 3 está para 5. Isso é o que é dado no problema. Bom, visto isto, é só aplicar os conceitos que eu já expliquei para os senhores na aula passada. AP é P menos A. PB é B menos P. E aí agora é só fazer aqui o que eu costumo brincar, chamava na minha época de estudante de cruz credo. Só fazer a multiplicação em cruz, né? 5 que multiplica P menos A, 3 que multiplica B menos P. Isso vai ficar 5P menos 5A, igual a 3B menos 3P, o que vai me levar então a P igual a 5A mais 3B sobre 8. Nesse momento eu entro com as coordenadas que foram dadas. No caso do A, menos 1, 2. No caso do B, 3 e menos 5. E aí eu concluo o meu exercício fazendo as continhas. Ó. Menos 5 mais 9 vai dar 4. 10 menos 15 dá menos 5. Então isso aqui dá 4 sobre 8 e menos 5 sobre 8, já simplificando. 1 sobre 2 e menos 5 sobre 8. Então o ponto P tem coordenadas 1 sobre 2 menos 5 sobre 8. É simples, né? Então você tinha A menos 1, 2, B 3 e menos 5. Entrou um ponto P aqui dividindo na razão de 3 para 5. E eu descobri as coordenadas de P facilmente. Exemplo 2. Até que ponto devemos prolongar o segmento AP no sentido de A para P, de modo que o seu comprimento quadriplique? Isso é um problema muito comum nos vestibulares. Parece muito. E é simples. Por que é simples? Porque, na verdade, o que eu tenho aqui? Eu tenho um segmento AP medindo U. Ele quer que esse segmento passe a medir 4U. Né? Então, a figura aqui já está mostrando mais ou menos o que eu tenho que fazer. Eu posso escolher qualquer razão correta que o resultado vai ser o mesmo. Eu escolhi essa aqui. Ó. AP está para PQ, assim como 1 está para 3. Mas poderia ser AP está para AQ, assim como 1 está para 4. Ou poderia ser PQ está para AP, assim como 3 está para 1, e outras mais, até invertendo o sentido, se quisesse. Bom, eu escolhi essa que está circulada, então, amigo, agora é só fazer as continhas. P menos A em cima, Q menos P embaixo, razão de 1 para 3. Isso aqui vai ficar 3 que multiplica menos A igual a Q menos P, melhorando aí tudo, vai dar Q igual a 4P menos 3A. Pronto, agora entramos com as coordenadas, no caso, o P é 4, 5, o A é 1 e menos 1, isso vai dar 16 menos 3, 13, e 20 mais 3, 23. Bom, agora eu vou deduzir uma fórmula que permite rapidamente obter o ponto médio de um segmento, baseado nesses conceitos. Repare aqui a figura.
que é o ponto médio? Bom, o ponto médio divide o segmento na razão de 1 para 1. Né? 1 para 1. Partes iguais. Então, repare, ó, sendo M o ponto médio de AB, AM e MB possuem o mesmo comprimento. Logo, está correto afirmar que AM é igual a MB. AM é M menos A, BM é B menos M. Melhorando aqui, eu tenho 2M igual a A mais B. M igual a A mais B sobre 2. Então está aqui, ó, essa é a fórmula do ponto médio de um segmento. Coisa muito simples. É a média aritmética dos extremos. Então, se eu tenho A 0,6 e B menos 2,4, o ponto médio seria esse aqui, ó, 0 menos 2 sobre 2 dá menos 1. 6 mais 4 sobre 2 dá 5. Um exercício que também aparece muito, ó, aí já envolvendo o início da nossa aula e a parte também de ponto médio. Obter os pontos que dividem em 3 partes iguais o segmento AB de extremidades A menos 3,2 e B 12 menos 7. Vamos entender direitinho o que ele se quer. Você tem um segmento de extremidades em A e B, e ele quer que você descubra as coordenadas desses pontos que fazem com que o segmento fique dividido em 3 partes iguais. Então, eu estou chamando de P e M os pontos procurados, tá? P e M. Aqui, de cara, eu posso dizer que AP está para PB como 1 está para 2, tá certo ou não? E aí eu faço P menos A, B menos P. Poderia fazer outra razão aqui, eu escolhi essa, mas poderia ser qualquer um. Manipulando algebricamente, vai ficar B menos P igual a 2 que multiplica P menos A. B menos P é igual a 2P menos 2A, e aí vai dar menos 3P menos B menos 2A. P vai ser igual a B mais 2A sobre 3. Entrando agora com as coordenadas, no caso B, 12 menos 7, e no caso A, menos 3, 2. Aí isso aqui vai ficar então assim, ó, 12 menos 6 dá 6 dividido por 3, 2. Menos 7 mais 4 dá menos 3, dividido por 3, menos 1. Então está aqui o ponto P. Esse ponto P é o 2 e menos 1. Como o ponto B é 12 menos 7, é só fazer o ponto médio agora, para não ter muito trabalho. Então, ó, 2 e menos 1 com 12 menos 7 sobre 2. 12, 2, 14 por 2 dá 7, menos 1 menos 7 dá menos 8, por 2 dá menos 4. Então está aqui a resposta, ó, 2 e menos 1, 7 e menos 4. Chamo agora você para deduzir a fórmula do baricentro. Já deduzimos a fórmula do ponto médio. Agora vamos deduzir a fórmula do baricentro de um triângulo ABC. O que é o baricentro, hein? Vamos lembrar. É uma das sevianas, né? É um dos encontros de seviana. Nós temos incentro, ortocentro e baricentro. Incentro, encontro das bissetrias, ortocentro, encontro das alturas, e baricentro, encontro das medianas do triângulo. Então está aqui, ó, a figura aqui mostrando tudo. Mediana M, mediana BN, mediana CP, onde elas se encontram, eu estou chamando de ponto G, por causa da G de gravidade, o baricentro tem a ver com o centro de gravidade na física. Então, meus caros, qual é a propriedade que nós temos em relação ao baricentro? É o seguinte: a distância que vai do baricentro até o vértice é o dobro da distância que vai até o ponto médio do lado oposto. Ou seja, AG está para GM, assim como 2 está para 1. Essa propriedade é que vai nos permitir deduzir essa forma. Por quê? Bom, AG a gente sabe que é G menos A. GM é M menos G. Fazendo as continhas, vai ficar G menos A igual a 2M menos 2G, ou ainda que 3G é igual a A mais 2M. Só que M é o quê? Bom, M é ponto médio do lado BC, então já escrevi M aqui como B mais C sobre 2. Então ficou assim, né? 3G é igual a A mais 2, que multiplica B mais C sobre 2. Cortando 2 de cima com 2 de baixo, fica 3G igual a A mais B mais C.
E aí eu concluo que o baricentro do triângulo é dado pela média aritmética dos vértices. A mais B mais C sobre 3. Um exemplozinho, 3, 2, 7, 7, 5, 9. Isso vai ficar 3, 7, 10, 5, 15 por 3 dá 5. 2 e 7, 9, 9, 18 por 6 dá 3. Então tá aí. Ponto médio, A mais B sobre 2. Média aritmética das extremidades. Baricentro, A mais B mais C sobre 3, ou seja, média aritmética dos vértices. Para finalizar, um exercício que diz assim: no plano R2, considere 3 pontos colineares: A67, B11-8 e C31Y. Não deu a ordenada de C. Calcule a razão ABBC. É possível obter a razão sem conhecer o Y? Claro que é. Eu mostrei isso já na aula passada, que a razão pode vir tanto da abscissa quanto da ordenada, que vai dar o mesmo valor. Ele está afirmando que os pontos são colineares, não cabe dúvida. Pode sim, pode-se obter a razão só com a abscissa. Repare, 11 menos 8 menos 6, 7. 31y menos 11 menos 8. Eu vou obter a razão fazendo isso aqui, ó, 11 menos 6 sobre 31 menos 11. Isso dá 5 para 20, razão 1/4. Bom, aí ele pede para você calcular o valor de y. Claro que os pontos sendo colineares, a razão será a mesma. Então basta você agora pegar menos 8 menos 7 está para y mais 8, na mesma razão 1 sobre 4. E aí faz as continhas, né? Vai ficar 4 vezes menos 15 dá menos 60, y mais 8 vezes 1 dá y mais 8. Passando o 8 para o lado de lá, y é igual a menos 68. Para finalizar, ele diz assim: se construirmos um triângulo ABD cujo baricentro seja G menos 6, 13, determine o vértice D. Bom, agora ele cria um segundo triângulo, isso, usando os vértices conhecidos no enunciado, A e B, e informa que o baricentro é menos 6, 13. Então fica A mais B mais D sobre 3 igual a G. Fazendo os cálculos, sempre mantendo aquela sugestão que eu lhe falo, né, de só entra com as coordenadas no final. Vai ficar A mais B mais D igual a 3G, D igual a 3G menos A menos B. E agora sim, ó, quem é A? Menos 6, 13. Perdão. Quem é G? Menos 6, 13. Dado agora essa informação. Quem é A? Menos 6, 7. Quem é B? 11 e menos 8. Prontinho, senhores. Fazendo agora as continhas, isso vai dar D igual a menos 35 e 40. Ponto de coordenadas menos 35 e 40. Tá ok? Eu quero aproveitar então para desejar a todos um excelente teste aí que está se aproximando. Na próxima aula eu vou corrigir as questões que eu vou cobrar dos senhores nos testes. Tudo bem? Forte abraço, até a próxima.